As críticas do senador Cid Gomes ao irmão Ciro, ao ex-prefeito Roberto Cláudio e ao prefeito José Sarto jogaram ainda mais combustível na alta temperatura que enfrenta o PDT desde a derrota nas eleições de 2022 na disputa pelo governo do estado. Cid ainda não digeriu a derrota eleitoral na corrida ao Palácio da Abolição. A candidatura de Roberto Cláudio implodiu a aliança com o PT. De forma mais incisiva, o senador Cid Gomes não escondeu mágoas nem descontentamento e abriu baterias contra o irmão Ciro, a quem acusa de fazer política com o fígado, chamou Roberto Cláudio de ambicioso e contra o prefeito Sarto detonou críticas administrativas por erros nas ações de priorizar, por exemplo, áreas mais ricas como o bairro da Aldeota em detrimento de bairros mais pobres. Ciro e Roberto Cláudio optaram pelo silêncio, enquanto de forma elegante José Sarto respondeu às críticas de Cid Gomes. São críticas, jornalista Beto Almeida, expostas pelo senador Cid Gomes, que mostram aí a divisão no PDT. A postura do senador Cid Gomes teve reação na Câmara Municipal entre vereadores aliados ao prefeito José Sarto. Como consequência de tudo isso, desse ambiente que está contaminado pelas divergências e pelos sentimentos de mágoa e rancor, o PDT adiou a reunião que estava programada para hoje em Fortaleza, justamente para tentar buscar entendimento entre as diferentes corridas, porque já entre as diferentes correntes do partido, porque hoje já há uma preocupação com 2024. Jornalista Beto Almeida, o prefeito José Sarto espera uma resposta da Câmara Municipal a um pedido de autorização de empréstimo de 1 bilhão e 200 milhões de reais para acelerar obras importantes para a cidade e, ao mesmo tempo, administra esses conflitos políticos dentro da própria base, ou seja, dentro do próprio PDT. Exatamente, Luciano. E olha, esse pedido, essa autorização para o pedido de empréstimo à Câmara Municipal de Fortaleza, de 1 bilhão e 200 milhões de reais, tem como foco exatamente obras na periferia, obras na área de saúde, ampliação da UTI do IJF, numa resposta muito clara às críticas feitas pelo senador Cid Gomes de que o prefeito Sarto estaria priorizando obras apenas na Aldeota. Aliás, sobre isso, a reação na Câmara Municipal de Fortaleza ontem foi forte, Luciano, muito forte, não apenas de parlamentares da base, de outros partidos que são da base aliada, mas do próprio PDT. O líder do prefeito Sarto na casa, o Carlos Mesquita, puxou o coro dos insatisfeitos e das críticas que fizeram ao senador Cid Gomes, enumerando uma série de investimentos e de obras feitas pelo prefeito Sarto que contrariam a decisão, aliás, a fala do senador Cid Gomes. Sobre essa questão, inclusive, o prefeito Sarto, ele não foi diretamente numa resposta ao Cid, mas ele foi às redes sociais dele e fez uma espécie de prestação de contas. Colocou lá o seguinte, que em pouco mais de 2 anos ele já ultrapassou 60% das metas do plano de governo com o qual ele tinha se comprometido na campanha. E diz que continua trabalhando forte para reverter a histórica desigualdade social em Fortaleza, que entregou 24/6, que são as creches, né, infantis, entregou 5 escolas de tempo integral, Gonzaguinha do José Walter, mais de 140 ruas com saneamento, drenagem e pavimentação em bairros carentes, além, claro, de ter inaugurado projetos no Beira Rio, que é a Barra do Ceará, o Cuca Pisci, a primeira etapa do Parque Raquel de Queiroz no Presidente Kennedy, e que hoje tem um volume de investimentos da ordem de 945 milhões de reais. Ele diz que são 200 obras em curso hoje na prefeitura e outras 120 para começar. E aí vem o final. Ele diz, olha, eu exponho isso porque meu dever é debater e resolver os problemas a partir de fatos e a partir das demandas da população com muito trabalho sério. São premissas que devem reger a atuação de todo homem público. O resto é só mera politização. Ou seja, tá aí a resposta, certo, muito elegante até, ao senador Cid Gomes. José Sarto não nominou Cid Gomes, optou por ignorá-lo, ao mesmo tempo que construiu esse caminho para a prestação de contas, como o jornalista Beto Almeida acaba de expor. Agora, há um aspecto nos bastidores políticos que você, ouvinte, internauta, ainda vai sentir lá na frente e ler e também ouvir as notícias sobre as brigas internas no PDT.
um conflito que começou em 2022, quando foi implodida a aliança do PDT com o PT. Naquele momento, então, ex-governador e pré-candidato ao Senado, eleito senador hoje, Camilo Santana, defendeu o nome de Isolda Sela, que tinha uma simpatia do senador Cid Gomes. Ciro Gomes, presidenciável naquele momento, optou pelo nome de Roberto Cláudio, que chegou como candidato em uma aliança com o PSD, tendo como vice Domingos Filho, e a candidatura de Roberto Cláudio patinou, ao ponto que Eumano de Freitas, com o apoio de Camilo Santana, ganhou a eleição no primeiro turno, deixando um rastro meio destrutivo no PDT, que chegou à Assembleia Legislativa em fevereiro deste ano com 13 deputados estaduais, sendo 10 aliados ao governador Eumano de Freitas. O PDT, na visão de Cid Gomes, é governo, tem 3 secretarias e tem vários cargos no primeiro, segundo escalão da administração estadual, enquanto o grupo de Roberto Cláudio, que tem 3 deputados estaduais, Queiroz Filho, Antônio Henrique e Cláudio Pinho, se define como oposição crítica. É nesse cenário de conflitos que o PDT está em uma travessia em 2023, entre 2022 e 2024, a caminho de uma eleição municipal onde muitos atuais prefeitos do PDT querem disputar a reeleição, mas com um detalhe: seguindo diretrizes do Palácio da Abolição e não mais do PDT. Mas são desdobramentos que virão com o tempo, o que mostra nesse momento o jornalista Beto Almeida, e você nos antecipou também entre as manchetes do bate-papo político, é que a crise que enfrenta o PDT provocou o adiamento de uma reunião que estava programada para hoje. Reunião cancelada, Nilson. Na realidade é o seguinte, o PDT era impressionante, né? Era o partido até então mais coeso do Estado, que vinha trabalhando de uma forma muito unida em todos os âmbitos do poder e de repente está nesse esfacelamento. Olha só, a divisão é tão grande que não se consegue chegar a um consenso de forma bacana, vamos dizer assim, até para decidir sobre quem seriam os líderes e os vice-líderes na Assembleia Legislativa. Oficialmente, a pauta da reunião desta quinta-feira, por exemplo, deveria ser essa. Lógico que não seria apenas essa. Oficialmente seria isso e entraria, sim, aquela questão do debate em relação ao apoio da bancada completa ao governo Eumano Freitas. Aí o que aconteceu, Zenor? Ficou exatamente do jeito que estava, porque a gente não pode aqui tirar de um personagem que é tão forte nessa história quanto o senador Cid Gomes, que é o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Ele hoje tem o controle, inclusive, dessa bancada. Para você ter ideia, na divisão lá, os vice-líderes, havia o grupo do Roberto Cláudio, queria pelo menos um representante, por exemplo, o Queiroz Filho, para ser um dos vice-líderes do PDT, porque um líder ficou o Guilherme Landim, como já era. E um dos 2 vice-líderes queria o Queiroz, não conseguiu. Vai ficar exatamente do jeito que era antes. Marcos Sobreira, Jeová Mota. São os 2 vice-líderes do PDT. Então, o Evandro usou exatamente esse argumento. Olha, nós tínhamos a reunião para decidir exatamente quem seria o líder e o vice-líder, os 2 vice-líderes. Como isso já está definido, a gente, então, cancelou a reunião. É claro que essa é uma boa justificativa, mas o que está por trás desse cancelamento é o clima irrespirável no PDT para se discutir hoje, principalmente, como será a atuação e o comportamento do partido em relação ao governo Eumano Freitas. Na última reunião, houve sim um embate no diálogo forte entre Cid Gomes e o prefeito José Sarto. Cid Gomes tem o entendimento, e colocou isso lá na reunião, nos bastidores, de que José Sarto estaria sendo levado a adotar uma postura de confronto com o PT e que isso só interessaria a Roberto Cláudio. Então, o prefeito Sarto tentou responder, contra-argumentar, mas não houve espaço. Então, e se dispôs isso nessa entrevista ao blog das Cunhãs, dizendo que ele entendia e via que o prefeito Sarto estaria sendo usado, a palavra foi essa, pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, que isso levaria a uma solução que não seria boa, e recomendou, inclusive, ao prefeito Sarto que ele olhasse mais para o outro lado da cidade, não apenas para a aldeota, que foi isso que causou a ira aqui dos vereadores na Câmara Municipal de Fortaleza, que listaram, então, todos os projetos, todas as iniciativas do que vem sendo feito na cidade.